já percebeu que muitas vezes em discussões políticas parece que as pessoas estão falando línguas diferentes? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha de mais um livro para vocês. O livro de hoje é O Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Eu diria que é um dos livros mais famosos dele, com razão, porque realmente é um livro muito bom. Pessoalmente, não é meu favorito dele, mas não posso negar que é um livro excelente. E nesse livro ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse conflito de visões. Ele vai dizer que existem basicamente dois tipos de visão sobre o ser humano. Existe o que ele vai chamar de visão restrita, que eu colocaria mais como uma visão conservadora, que vê o ser humano como um ser limitado. Então, essa visão, ela vai enxergar, como o próprio nome diz, restrições ao que o ser humano e a sociedade, de modo geral, pode alcançar. Para esse tipo de visão, não existe uma solução perfeita para os problemas da sociedade. O que a gente tem são compensações. A gente pode tentar resolver problema X, mas isso vai ter um determinado custo. E aí cabe a gente, como sociedade, refletir se os custos valem a pena ou se não, mas não vai existir, assim, nenhuma panaceia que vai resolver todos os problemas ou mesmo um problema específico sem trazer algum tipo de custo. Essa visão restrita, ela vê o ser humano como limitado não apenas em termos de emoções morais, não apenas limitado nesse sentido de emoções como altruísmo, como a vontade de pensar no bem do próximo. Ela vê principalmente o ser humano como limitado em termos do conhecimento que ele pode adquirir. E aqui eu acho muito difícil discordar dessa visão, porque se a gente pensar em todo o conhecimento que existe no mundo, uma pessoa apenas, por mais estudiosa, por mais brilhante que ela seja, ela nunca vai conseguir ter todo o conhecimento necessário para resolver, não digo nem todos os problemas, mas se a gente focar apenas em um problema específico, uma pessoa sozinha, ela jamais vai ter o conhecimento necessário para conseguir resolver aquele problema. Segundo a visão restrita, o conhecimento ele está disperso na sociedade. E a sociedade, quando ela é bem-sucedida, quando ela é uma civilização, ela consegue mecanismos de fazer com que esse conhecimento, esse pouquinho de conhecimento que cada um tem, consiga ser integrado para produzir consequências sociais benéficas. A gente pode pensar, por exemplo, no caso do livre mercado. Você indo atrás dos seus interesses, você está no fim. Vamos pensar que você é aqui um empresário, você está querendo apenas que a sua empresa lucre. Mas por você estar agindo daquela maneira, você vai produzir um benefício social. Você está empregando gente, você está produzindo produtos que as pessoas querem. Você não precisa ter um conhecimento sobre a economia de modo geral. Você precisa ter um conhecimento ali daquele ramo da economia onde a sua empresa está inserida. E você tendo esse conhecimento, você vai conseguir ser bem-sucedido e as pessoas interagindo com você, com o conhecimento que elas têm, elas vão permitir o seu sucesso. Pensa, por exemplo, que você é um feirante e você está vendendo tomate na feira. Você não precisa ter conhecimento de agronomia, de fertilizante químico, de tipo de terreno. Você precisa saber quem está disposto a vender tomate para você, o quanto as pessoas ali que frequentam a feira estão querendo tomate e o quanto elas estão dispostas a pagar. Obviamente que você precisa de um conhecimento na hora de plantar tomate
em relação a fertilizante, etc. Mas todo esse conhecimento relacionado ao tomate, uma pessoa sozinha não precisa ter todo esse conhecimento. Esse conhecimento, ele está dividido entre várias pessoas. E é essa união dessas pessoas que vai fazer com que o mundo gire, por assim dizer. E parte desse conhecimento é conhecimento de pessoas que não estão mais aqui. Conhecimento dos nossos antepassados, da tradição. Isso para a visão restrita é muito importante, porque não tem como a gente reinventar a roda a cada nova geração. Então, a gente depende também muito do conhecimento das gerações passadas. E aqui a gente vê também que a visão restrita, ela coloca os idosos num patamar muito mais alto do que a visão irrestrita. E aí a gente vai pensar que existem muitas tradições, muitos costumes que a gente simplesmente segue sem saber necessariamente o porquê. Na visão restrita, isso não vai ser necessariamente algo negativo, porque não tem realmente como a gente pensar na racionalidade de todos esses costumes, de todas essas tradições. Mas a gente pode partir do princípio que eles estão ali por algum motivo, vocês estão entendendo? Mesmo que a gente não saiba qual é esse motivo e nem como a gente vai articular a questão em si. Já a visão irrestrita, que se opõe a essa visão restrita, ela é uma visão muito mais utópica. Ela não tem essa visão de que o ser humano é limitado. Para ela, o ser humano, ele é aperfeiçoável. Então, aqui, as intenções também são muito mais importantes. Como a visão restrita, ela confia muito mais em sistemas descentralizados, a intenção de um indivíduo, ela não conta muito. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas como você é um ser humano limitado, com acesso limitado ao conhecimento, ainda que você tenha uma boa intenção, o resultado pode ser negativo. No caso da visão irrestrita, como ela vê o ser humano como aperfeiçoável, ela vai dar um valor muito maior para a questão da intenção. Ela confia muito mais de que uma pessoa com uma boa intenção seja capaz de produzir um bom resultado. Ela é uma visão que bota muito peso na questão do conhecimento individual. Ela acredita que o ser humano, ele tendo o conhecimento, que não é um conhecimento que vem necessariamente da tradição, é um conhecimento produzido pelo raciocínio lógico. O ser humano tendo esse conhecimento e tendo uma boa intenção, ele é capaz de produzir resultados favoráveis para a sociedade. Nessa visão irrestrita, a gente vê muito essa ideia de uma elite de pensadores que vai levar a sociedade para frente. É uma visão que, apesar de proclamar que está interessada no bem comum, na igualdade, na democracia, ela é uma visão que, na verdade, é muito elitista, porque ela dedica um espaço muito maior para esses seres humanos mais iluminados, para essas pessoas que se acreditam que conseguiram um conhecimento maior do que os outros. Essa visão restrita, ela não confia em sistemas que não são regulados, como o livre mercado, por exemplo. Ela acha que é capaz de guiar o desenvolvimento da sociedade. E a gente pode ver quem no mundo de hoje tem esse tipo de visão. Eu não vou dividir a visão restrita e irrestrita entre direita e esquerda, porque na direita, no caso, se a gente pega os anarcocapitalistas, apesar deles serem a favor do livre mercado e de sistemas não regulados pelo governo, eles têm muitas vezes assim um desprezo à tradição e uma visão um tanto quanto utópica do ser humano. Então eu não colocaria assim visão restrita direita e visão irrestrita esquerda. Eu diria que a visão restrita é uma coisa mais
conservadora e a visão irrestrita é uma coisa mais progressista, mais utópica, que pode aí incluir tanto os esquerdistas quanto os anarcocapitalistas. Obviamente não todos, mas tem uma parte dos anarcocapitalistas que tem uma visão bem utópica também. Sei que vai vir um monte de gente me xingar nos comentários, mas basta vocês olharem aí no YouTube vídeos de anarcocapitalistas e como eles lidam com a questão da tradição, que vocês vão ver o que eu estou falando. Aqui é importante frisar que a visão restrita não é uma aceitação passiva do status quo. A diferença é uma certa noção de prudência. Obviamente que a visão restrita enxerga que existem problemas, muitas vezes problemas sérios e urgentes na sociedade, mas ela entende que toda tentativa de solução vai ter um custo, então ela é muito mais a favor de mudanças graduais, o que não quer dizer, novamente, que ela acha que não tem que ter mudança nenhuma. Vocês estão entendendo? A visão irrestrita, ela é muito mais utópica, ela é muito mais propensa a aceitar soluções drásticas que muitas vezes, como a gente vê ao longo da história, se provaram não soluções, mas estratégias que muitas vezes pioraram os problemas. A visão irrestrita é uma visão muito mais idealista, e isso não é elogio não, tá? Enquanto a visão restrita, ela é muito mais... Muita gente chama de visão trágica, mas eu diria que ela é mais realista. E, obviamente, que essas visões, elas não são assim sempre na vida real polos opostos. Tem gradações entre uma visão completamente restrita e uma visão completamente restrita. Mas o Thomas Sowell dividiu assim para ficar mais fácil da gente entender, certo? E também nada impede que uma pessoa passe de uma visão para outra. Geralmente, assim, pelo que eu vejo, acontece muito mais da pessoa passar de uma visão irrestrita para uma visão restrita, principalmente conforme a pessoa vai envelhecendo. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu ainda era adolescente, eu tinha uma visão muito mais irrestrita, e agora eu me identifico muito mais com a visão restrita, porque a vida ensina a gente que as coisas não são tão simples, certo? E o que eu achei bacana nesse livro é que ele consegue colocar em palavras esse sentimento que a gente tem muitas vezes, que, como eu disse na introdução, as pessoas muitas vezes em discussões políticas, elas estão falando línguas diferentes. E isso acontece por conta dessa diferença de mentalidade. Eu recomendo que vocês leiam esse livro juntamente com um livro chamado A Mente Esquerdista. E também junto com o Suicídio do Ocidente, que também vai falar um pouco dessa questão das diferentes mentalidades. A Mente Esquerdista vai falar do surgimento dessa visão de esquerda. Mas o que eu achei... Vale a pena também vocês lerem A Mente Moralista, que eu também já fiz resenha aqui, que vai falar como os conservadores e os progressistas, eles avaliam coisas diferentes na hora de emitir um juízo moral. São 3 livros que valem realmente muito a pena e que complementam esse. Como eu disse, o grande mérito desse livro do Thomas Sowell é ele dar palavras para essa diferença de mentalidade que muitas vezes é difícil de expressar. E ele faz isso ele vai bem fundo nesse tema, e eu pessoalmente acho que ele nem precisaria ter escrito tanto a esse respeito. Acho que o livro poderia ter sido um pouco mais curto. De qualquer forma, é um livro excelente, é um livro que te ajuda a entender as diferentes mentalidades políticas. É um livro que eu recomendo. Se você já leu, comenta aqui abaixo. Se você conhece similares, comenta também, certo? E por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Fiquem com Deus.